Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Zé Alfredo e esse é o Repórter Pod, o podcast do jornal O Repórter Regional. O nosso convidado de hoje é formado em administração pública, tem MBA em gestão pública, tem projetos para trazer emprego para Cotia, tem planejamento para poder trazer empresas de emprego para Cotia. Ele trabalhou no CRAS, no Jardim Japão, no Mirizola. Para quem não sabe, o CRAS é o Centro de Referência da Assistência Social. O povão sabe o que é, né? O povão sabe o que é, né? E ele tem uma coisa em comum comigo. Uma coisa em comum que é muito importante para mim, que me é muito cara. Ele também é filho de professor. Verdade. Seja muito bem-vindo, Ícaro Martinez. Como é que você tá, Ícaro? Que alegria participar do seu podcast, doutor. Que alegria poder vir demonstrar minhas ideias, meus projetos, falar da minha trajetória de vida. É gratificante. O senhor mencionou a respeito da minha formação. Eu tenho 3 formações e 3 graduações, uma em administração pública, uma em pedagogia e outra em comunicação social. Eu entrei muito cedo na prefeitura por meio de um concurso público no ano de 2010, trabalhei no CAPS, inicialmente no CAPS Álcool e Drogas, onde eu pude coordenar o processo de habilitação e credenciamento junto ao Ministério de Saúde para que o CAPS pudesse funcionar aqui na cidade de Cotia. Posteriormente, também trabalhei no CAPS Adulto, que lida somente com transtornos mentais, para habilitação e credenciamento. Em seguida, trabalhei no Centro de População ao Atendimento à População de Rua, no Centro POP, que funcionava próximo ao terminal rodoviário. Trabalhei no CRAS Jardim Japão e, por último, estou exercendo minha profissão de funcionário público no CRAS do Mirizola. É uma alegria muito grande expor a minha trajetória na atividade e no ramo público aqui com o senhor, doutor. Ícaro, o CRAS, as pessoas costumam pensar que é só para fazer cadastro e receber benefício, mas a gente sabe que tem uma amplitude maior de serviços da assistência social. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre como é que está o CRAS em Cotia, e já vou emendar uma segunda pergunta já, se a população do Mirizola é diferente da população do Jardim Japão. Queria que você comentasse sobre esse trabalho no CRAS. Olha, geralmente o senso comum acredita que o CRAS serve somente para Bolsa Família e BPC. E não é, o CRAS é um instrumento público que foi criado em 2004 que serve para acompanhar e fortificar os laços e os vínculos familiares. Ele é um equipamento público que faz com que as famílias não percam os vínculos, não fiquem vulneráveis de vínculos sociais e familiar. E é por meio do trabalho da assistente social, do acompanhamento, da equipe multiprofissional que trabalha neste equipamento. Olha, Cotia é uma cidade que tem uma extensão territorial enorme, né? Você fala da população que está no Mirizola, é lógico que ela é diferente da população do Jardim Japão. Por exemplo, a população do Jardim Japão é uma população, a maioria, de nível agrícola. Aqui no Mirizola é uma população industrial urbana, né? Você pega na Granja Viana, no Recanto Suave, onde tinha um outro CRAS, que está mais próximo de São Paulo, tem outra característica. Se você for pegar no Sandra e no Caputera, também são outras características. Cotia comporta diversas culturas, diversos matizes dentro do seu próprio território. Interessante. Eu fui professor do Pedro Casemiro nos anos 90, onde, aliás, conheci alguns professores muito queridos, foram muito camaradas comigo, a Teca Paloschi, a Rosalina, o Elma, a Tereza, o Marcão Martinez, seu pai. Opa, meu mestre. E aí, foi na época que o Santos Siqueira era diretor, né? Uma época de muita efervescência política, bem interessante. E eu reparei que tinha muitos alunos que vinham do Mirizola e acho que do Turiguara. Apesar da República do Peru ser mais perto para eles vinham para o Pedro Casemiro, ou por questão de vaga, por algum outro motivo, não sei.
E então, queria que você falasse um pouquinho como é que mais esse povo ali daquela região, Toriguara, Mirizola. Hoje até existe, você está falando de escola estadual, eu estudei no Pedro Casimiro em 97, tive a felicidade, a honra de estudar no sistema modular. Hoje, domingo eu estava fazendo uma reunião lá no Mirizola, e qual é a principal demanda do bairro? A necessidade de uma escola estadual lá no bairro do Mirizola. Por quê? Mirizola, Lajeado, Nova Vida, Rosimeire, todos esses adolescentes têm que pegar o ônibus geralmente à noite para vir estudar até o Batista. Está faltando equipamento público que atenda a maioria da população. Escola estadual foi, nos últimos governos, né, pararam de se fazer escola estadual, senão não teria essa demanda por uma escola estadual. Eu creio que exista a necessidade de uma política, né, uma política pública de formulação democrática, inclusiva, que traga de volta o protagonismo para as pessoas. As pessoas precisam indicar quais são suas demandas, quais são as suas necessidades, qual é o seu foco. O bairro do Mirizola precisa de uma escola estadual, mas o estado é tão longe, como você vai chegar lá no governo do estado? Como você vai chegar num deputado? Nós precisamos de representantes que estejam genuinamente mais próximo da população. É o grande trabalho a ser efetivado, a ser buscado, a ser construído de forma coletiva. Ok, Ícaro, vamos falar um pouquinho sobre o orçamento municipal para a educação. O que você teria a dizer para os pais de alunos que levam seus filhos nas escolas municipais, para que eles tenham um ambiente seguro, saudável, produtivo? E já emenda uma segunda pergunta também. E o que você teria a dizer também para os professores e funcionários dessas escolas municipais? Olha, Bossi, nós vivemos um período de tensões psicológicas, psiquiátricas. Para ter uma seguridade na escola, eu creio que precisa ter, eu tenho certeza, é preciso formar um sistema psicossocial nas escolas, não só municipais, nas escolas estaduais. Nós estamos começando a reproduzir o modelo de violência norte-americano, em que os alunos levam armas para dentro da escola, em que eles são vítimas, né, do bullying e agem de forma agressiva. Nós precisamos tratar esse assunto de forma técnica. Nós precisamos trazer os profissionais adequados para conversar com os alunos, porque o bullying tem que ser algo do passado. Nós precisamos trazer equidade, nós precisamos trazer equilíbrio e inclusão. O orçamento da educação, ele é bom, mas ele pode ser melhorado. A educação, nível municipal, a Constituição Federal de 88, ela trouxe uma limitação para os municípios, né? Que os municípios deviam ficar só com as escolas de ensino fundamental, enquanto o Estado deveria gerir o nível médio e a federação, o nível nacional, deveria gerir o ensino superior. Nós temos que reformar essa Constituição, porque nós precisamos criar oportunidade para os jovens. As cidades precisam verificar qual é a vocação industrial, empresarial, para ofertar curso técnico para essa juventude, para fortalecer a educação, para valorizar o funcionalismo público. Infelizmente, nós estamos num período agora em que aparecem salvadores da pátria, né? Mas qual é a verdade? Como que se valoriza um funcionário público? Um funcionário público se valoriza por meio de um plano de cargos e carreiras que reconheça o mérito, que reconheça a formação, que traga para ele benefícios, mas também que ele tenha deveres. Por exemplo, nós não podemos mais compactuar com o IDEBs, e eu não estou falando de Cotia, é geral. O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica tão baixo. Nós temos recursos, o Brasil tem recursos na área de educação que podem ser investidos de forma adequada e correta. Aonde nós precisamos encontrar? Nós precisamos encontrar onde está se perdendo isso. Os professores são bons e merecem ser valorizados. Os alunos, a comunidade, podem ser inseridas no processo educacional. A escola tem que ser inclusiva. Vygotsky já diria, o interacionismo
escolar, nós precisamos trazer de volta para a cena a comunidade, a participação, a, a transformação da mentalidade para necessidade da coletividade na formulação de políticas públicas. Você tocou num assunto que eu acho bem interessante, que é a participação popular. Correto. O que tem acontecido na política brasileira, cotidiana nem se fala, as pessoas votam de 4 em 4 anos e aí o representante, né, acaba fazendo as coisas e a população até esquece quem votou, não participa mais. Ou seja, proporcionalmente, a gente vive mais uma democracia representativa e muito pouco participativa. Então, o que a gente pode fazer para as pessoas participarem mais durante a gestão pública? Porque é o morador do bairro que sabe o que acontece no bairro dele. Não é o cara no tecnocrata no gabinete que sabe o que precisa no bairro. É o morador que tem que participar e tal. Não sei se você defende alguma medida tipo orçamento participativo, ou então que os conselhos gestores tenham mais poder, ou que a Sociedade Amigos do Bairro participe mais. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre a participação das pessoas na política. Olha, a participação popular na formulação de políticas públicas, ela é essencial, Bossi. Porém, a Constituição Federal, ela previu aí 2 modelos de democracia, né? A democracia representativa, que é exercida por meio do voto, e a democracia por meio dos conselhos. Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Assistência Social, que são órgãos colegiados que são formados por metade da população da sociedade civil e metade por tecnocratas, né? Porém, os conselhos não tiveram, vamos dizer, eu não sei se a palavra correta é essa, mas não tiveram o devido reconhecimento. Então, todas as ideias que são formuladas nos conselhos, elas não vão para frente, o que criou um certo sentimento de descrédito. Nós precisamos fazer o quê? Resgatar a importância da participação dentro dos conselhos. O Conselho Municipal de Educação, de Saúde, de Assistência Social, do Trabalho, de Cultura, são instrumentos importantíssimos para fortalecer a democracia participativa, não a representativa. Porque é lá que vai ser formulada a política pública genuína. Foi o que você falou. Dentro do conselho, o cara que está passando dentro do buraco, ele vai falar, aqui no bairro tem um buraco que eu passo todo dia, eu preciso que tape o buraco. Então, o Conselho de Formação do Orçamento Participativo, ele teve em algumas cidades, ele foi exemplo no Rio Grande do Sul em 89, foi exemplo em outras cidades, mas não pegou ainda no Brasil como um todo. Nós estamos engatinhando ainda, né? A Constituição Federal é de 88, se nós formos observar, nós estamos começando um processo institucional de fortalecimento das instituições democráticas. Então, eu creio sim que o fortalecimento dos conselhos vai trazer tonificação para a democracia participativa, Bossi. Ok, vamos falar agora sobre saúde. Não é um problema só de Cotia, é um problema que eu acho geral, acontece em São Paulo, outras cidades também. O cidadão vai num posto de saúde e eles têm dificuldade, às vezes, para, por exemplo, marcar uma consulta com um especialista. Demora para a consulta com o especialista. Às vezes ele tem dificuldade para fazer um exame, né? Então eu queria que você falasse o que é possível fazer, lembrando que existe, além das verbas federais do SUS, existe uma dotação orçamentária mínima para a saúde em cada município, né? Sim. Se não me engano é 15%. 15%. E alguns municípios gastam um pouco mais, ou no limite mínimo, enfim. O que é possível fazer para diminuir o sofrimento do usuário de um posto do bairro, seja numa UBS, seja numa UPA? O que é possível fazer para, não sei se melhorar a gestão ou investir mais? O que é a sua visão sobre a saúde em Cotia e no geral, né? Olha, Bossi, a minha visão sobre saúde no geral é a seguinte: até 1990, antes da edição da Lei 8080 de 90, nós tínhamos um sistema chamado INAMPS, Instituto Nacional de Previdência e Acompanhamento Social. E você só tinha direito a frequentar um órgão público de saúde se você contribuísse com o INSS. A partir de 90, com a criação do SUS,
o sistema de saúde público abriu para todos. E eu volto a rememorar. Nós estamos apenas engatinhando. Então, essa divisão a divisão dos poderes e das suas funções, por exemplo, o municipalismo, né? Ele ficou com a atenção básica. O nível estadual ficou com as especialidades. O nível federal ficou com um nível de complexidade mais alto de saúde. Mas esqueceram de avisar os constituintes que os grandes problemas não estão em Brasília. Os grandes problemas estão nos municípios. É aqui que a população precisa de exames, de diagnósticos, de especialidades. Não são somente nos grandes centros. Então, a divisão tem que ser revista e refeita para garantir que os municípios de médio e grande porte tenham acesso às especialidades, porque saúde, eu não vou dizer que saúde é cara, mas saúde é um campo que necessita de investimento, atualização, tecnologia e ciência. E é diariamente, não é somente por você investe agora e só vai ver daqui 5 anos. É todo dia precisa ser revisto o modelo de saúde no qual nós queremos que funcione. Um modelo de saúde participativo, democrático e que inclua especialidades dentro do sistema, que inclua exames e diagnósticos, que inclua uma diversidade de tratamentos que nós não temos acesso ainda. Então, o modelo de saúde ele precisa ser repensado. O sistema público brasileiro, se nós formos observar, ele não é ruim. Ele é bom em partes, porque nós ofertamos saúde pública para uma grande maioria, mas ainda é escasso alguns serviços que precisam ser expandidos. E essa é a grande, vamos dizer, a grande vontade popular, que os serviços de saúde sejam expandidos. Tem duas coisas que os candidatos geralmente costumam falar. Uma é o poupa-tempo da saúde. Não sei se você acha isso uma boa ideia. Muita gente acha que pode ser interessante. E outra é uma coisa que já está na lei, difícil pôr em prática, que é o programa Saúde da Família. Queria que você comentasse sobre esses dois programas, se você é favorável. Olha, o programa Saúde da Família, ele é um projeto interessantíssimo. E se ele funcionasse, pena que nós temos muitas leis boas na teoria, mas na prática elas não funcionam. Se você tivesse o acompanhamento médico, o acompanhamento multiprofissional às famílias que são vítimas de AVC, diabetes, as coisas poderiam ser diferentes. Porém, não é exclusividade de Cotia. É uma grande gama. A população hoje, o Brasil, tem poucos centros em que o programa Saúde da Família deu certo de fato. Nós precisávamos rever esse modelo para ver aonde nós erramos. Parar e falar assim, aonde está dando certo? Aonde não deu certo? Vamos recomeçar onde não deu certo? Porque é um programa muito bom. O programa Saúde da Família, ele vai na fonte do problema. Ele começa a tratar desde a base até... saúde não é somente o remédio. Saúde é atividade física, o emocional, o social. Então, o Saúde da Família, ele engloba todo esse contexto. E ele precisa ser revisto e relembrado. Agora, o poupa-tempo da saúde, eu tenho visto algumas ações aí. Eu não posso reafirmar com certeza que isso vai solucionar o problema da saúde pública. Ou se vai ser uma ação mais imediatista e publicitária. Mas eu acredito muito mais no programa Saúde da Família do que no poupa-tempo da saúde. Porque no Saúde da Família você conseguiria atacar alguns problemas problemas muito mais sociais. Saúde não é somente remédio. Nós temos uma cultura que acredita que você tomar um remédio, você vai se estabilizar do ponto de vista sanitário. Não. Saúde engloba um contexto amplo, geral e que tem que ser revisto conforme a própria Organização Mundial da Saúde fala. Saúde é um estado social, emocional, psíquico, médico, enfim.
que tem que ser trazido à tona e que tem que ser revisto e relembrado a todo instante, a todo momento. O que adianta eu falar de saúde se no bairro não tem saneamento básico, se no bairro se não tem emprego, a pessoa fica abalada emocionalmente, não tem dignidade, não tem condições sociais para se fortalecer socialmente. Então nós precisamos tratar de saúde de um ponto de vista sobre diversos matizes e diversos prismas. Concordo totalmente com você, Ícaro. Eu fiz estágio no Saúde da Família lá em Praia Grande. E assim, é uma coisa já estabelecida, já tem pesquisas importantes mostrando que se você atua na prevenção, você acaba sobrecarregando menos o hospital, a UPA, que você está na prevenção. E a Saúde da Família, eles mapeiam o bairro em ruas e fazem uma coisa proativa. Eles vão na casa da pessoa, se tiver uma pessoa idosa que a família não leva, o agente da saúde vai lá visitar, ou alguém que não... alguém não pode se locomover e tal. E o médico não é o bambambam, ele trabalha em equipe, né? Tem um enfermeiro, tem um psicólogo. Porque nós temos uma visão cultural que saúde é só o médico. Existe uma equipe, aí tem o agente comunitário de saúde, tem o psicólogo, tem a abordagem social, existe uma abordagem multiprofissional que precisa ser fortalecida. Então nós temos que repensar esse modelo de saúde que nós queremos. O Poupa Tempo da Saúde, eu não vi experiências, eu vou confessar que eu sou leigo, então eu não posso falar para você, mas... Eu acredito no programa Saúde da Família. É o sistema que deve ser fortalecido nos municípios para que nós possamos atacar esse problema da saúde que não é exclusivo de Cotia, ele é geral. Eu ia te fazer uma pergunta, mas acho que você já respondeu. Se você defende o SUS público e gratuito, né? Você já respondeu, eu acho, mas se quiser complementar. Sim, porque as pessoas ficam comentando sobre a participação do Estado na sociedade e a gente vê que o quanto é importante o SUS, né? Para a saúde do povo brasileiro, porque não pode pagar um convênio, né? O Brasil é um país à parte do ponto de vista ideológico, né? Nós temos uma parte do pensamento que defende um Estado mínimo, mas que evoca mais e mais a participação do Estado. Por exemplo, não existe condições de você defender um Estado mínimo e diminuir serviços de saúde, serviços de educação. O welfare state que deu certo após a Segunda Guerra Mundial, o modelo de Estado de bem-estar social na Inglaterra, que foi pensado justamente para recuperar a economia ruiu após o liberalismo, após a Segunda Guerra Mundial, e o welfare state, ele oferta mais serviço público. Aí alguns teóricos brasileiros vão pegar, mas isso é comunismo, isso é capitalismo. Gente, nós temos que ter calma e bom senso. O Brasil não é um país comunista e não é um país liberal. O Brasil é um país que está buscando um equilíbrio, que está caminhando ainda. Nós temos que ter serviços públicos de qualidade, mas nós vivemos um estado gerencial. Nem para a esquerda, nem para a direita. Nós queremos o equilíbrio. Eu sou a favor do SUS gratuito, do SUS público. O sistema de saúde, para mim, tem que ser público e não pode ser igual nos Estados Unidos, que você tem que pagar, por exemplo, se você tiver um acidente, você tem que pagar milhões para fazer uma operação. Nós temos que defender o sistema de saúde público e gratuito enquanto nós tivermos força, vontade para que o SUS continue gratuito para toda a população. E que tenha qualidade, né? Eu acho que precisa de qualidade. Com certeza, Ícaro. Queria que você comentasse uma coisa, que é como fazer para gerar empregos em Cotia, segurar as empresas. Tem algum projeto, alguma coisa que a gente pode fazer para gerar empregos na cidade? Olha, Boss, eu tenho uma ideia bem fixa sobre emprego, né? Eu trabalho no CRAS há praticamente 15 anos. E eu vejo, por exemplo, as pessoas elas acabam ficando reféns dos programas sociais. E eu não estou aqui para atacar nenhum programa social. O programa Bolsa Família, quando foi criado, ele teve a sua importância de retirar milhares de pessoas da vulnerabilidade social, mas ele não teve um pensamento de continuidade.
por exemplo, você teria que ter pego, e aí depende dos municípios, né? Teria que ter pego as pessoas que são assistidas pelo Bolsa Família e verificar qual é a necessidade educacional dessa família. Essa família, os membros já terminaram o ensino fundamental, já fizeram um curso técnico, já fizeram uma política pública de orientação. Então nós vamos capacitar essas famílias para que elas possam voltar ao mercado de trabalho, para que elas possam atuar de forma, vamos dizer assim, de forma social, por inteiro, né? E assim, o programa Bolsa Família, ele começou bem, mas ele não teve um meio e não tem um fim. Então você fica meio perdido, você fica um pouco refém do programa, porque o mundo hoje, ele exige cada dia mais qualificação, cada dia mais que você estude, cada dia mais que você esteja inteirado. E se você não tiver o Estado como promotor, o promotor dessa atividade de atualização, de educação, de capacitação, você acaba perdendo foco, você acaba não incluindo as pessoas como deve, que é por meio do emprego, que é por meio do trabalho que gera dignidade. Eu penso o seguinte: nós podemos, enquanto vereadores, criar uma lei. Lógico, o vereador não pode criar lei que vai afetar a fazenda municipal, mas nós podemos, de forma conjunta, criar uma lei que permita uma isenção para as empresas que tenham a capacidade e o quadro de funcionários estabelecidos na cidade de Cotia. Isso é um incentivo. Alguns alegam que é uma lei protecionista, mas em alguns momentos da história o protecionismo é importante para reequilibrar a força social. Então, uma lei para defender o emprego regional é importantíssimo para que nós possamos... primeiro passo, né? Trazer o emprego novamente para a região, mas também nós não podemos esquecer da qualificação profissional, porque se você cria uma lei protecionista, mas não oferta um curso de qualificação, acaba ficando elas por elas, porque as pessoas não vão conseguir ficar dentro de uma empresa do porte de uma AstraZeneca, do porte de uma Blau, do porte de uma Firmenich, que são empresas altamente qualificadas do ponto de vista técnico, químico, farmacêutico. Então a gente acaba criando uma lei que não vai ter, vamos dizer, substância, não vai ter incremento para vingar. Então nós temos que pensar, uma política pública, ela tem que ser pensada no começo, no meio e no fim. Ela tem uma fase. A primeira fase de geração de emprego é importantíssima, mas você não pode esquecer da qualificação profissional, você não pode esquecer dos demais fatores para que essa política pública dê certo. Ícaro, vamos falar sobre segurança agora. Segurança pública. Eu morei na Granja Viana e minha casa lá foi assaltada 2 vezes. Depois eu me mudei para João Paulo Ablas, Jardim da Glória, quando eu fui ser professor da Estácio Aeropan. E aí o pessoal de lá foi assaltado, eu não, mas o pessoal lá dos prédios onde eu morava, foi assaltado na própria avenida por falsos motoqueiros e tal. Conclusão: o problema de segurança atinge bairros de classe alta, média, baixa, toda a cidade. O que a gente pode fazer para melhorar a segurança? Lembrando que a nossa guarda municipal é importante, é valorosa, eu respeito o trabalho deles, mas será que não precisaria de mais parceria com a Polícia Militar? Não precisaria ampliar a guarda municipal? O que a gente pode equipar melhor? O que a gente pode fazer para melhorar a segurança da população de Cotia? Olha, a guarda municipal, ela é uma das melhores guardas do Brasil. O que é preciso fazer? Aliar o aumento do efetivo da guarda com tecnologia. A guarda precisa de mais homens e mais mulheres na rua. Já tem os totens de segurança, mas nós precisamos ampliar o escopo. Nós precisamos pôr essa tecnologia nova, drones a serviço da guarda, precisamos pôr equipamentos, segurança, nós precisamos ampliar a parceria da PM com a guarda, porque a PM também é importante dentro do município. Nós precisamos fazer com que a guarda funcione e estabeleça uma conexão tecnológica
junto com o centro de inteligência da PM, para que as polícias andem juntas. Polícia Militar, Guarda Civil e Guarda Municipal, verificando, fiscalizando, tendo acesso às câmaras que são colocadas, não só pelos comércios, mas as câmaras do município, os totens. Então tem que aumentar o efetivo da guarda e articular tecnologia para a segurança melhorar, no meu entendimento. Importante também falar sobre a valorização da guarda municipal, do plano de carreira, porque os guardas são valentes. Eles estão na rua dia e noite defendendo as nossas vidas e eles precisam ser reconhecidos. É preciso criar a escola de formação da guarda municipal, que nem tem lá na Barro Branco. É importante que a guarda tenha reconhecimento dos seus integrantes. As pessoas que são formadas em nível superior, elas têm que gerir essa escola de formação da guarda para disponibilizar um serviço de qualidade e de segurança efetivo. Ícaro, tem ainda 2 perguntas para você. Primeiro, um assunto polêmico. Bem polêmico, que gera sofrimento em quem mora em Cotia, quem mora em Vargem Grande e vai para São Paulo, gera sofrimento que vem de São Paulo para Cotia. Você já sabe o que eu tô falando, né? Tá Raposo Travades. Você já sabe o que eu tô falando. Então, o que a gente pode fazer para melhorar esse trânsito? Assim, gerar mais empregos em Cotia, duplicar Raposo? Você é a favor de cobrar pedágio, Ícaro, ou você é contra o pedágio? Eu acho que ninguém é a favor de cobrar pedágio. Essa pergunta... O que pode fazer? Investindo no transporte ferroviário, duplicar? O que a gente pode fazer de... Olha, não sei se de curto prazo vai fazer alguma coisa. As cidades que estão em torno de São Paulo, elas cresceram de forma desordenada. É a grande São Paulo, né? Então, a Raposo Tavares, ela está experimentando um fenômeno do crescimento desordenado. Hoje, o que as grandes cidades europeias fazem para que as rodovias não sejam ocupadas em sua totalidade? Elas investem em serviço público, o transporte público gratuito, de rápida conexão, vamos dizer assim. Eu creio que a Raposo Tavares, você duplicar, vai ser um remédio amargo, porque vai colocar pedágio, não vai ser eficaz e o problema vai estar aí daqui 5 anos, 6 anos. Eu sou a favor do investimento e da chegada do metrô até o centro de Cotia, para que as pessoas tenham acesso ao transporte coletivo e para que elas possam se deslocar mais rapidamente. Com certeza, né? O transporte público é investimento mais inteligente, né? Bom, ainda tem alguns assuntos para a gente falar, Ícaro. Quando eu era moleque, quando eu era criança, eu pegava um táxi lá na Praça da Matriz. Você não era nascido, mas seu pai lembra. Tinha aqueles Fuscas que não tinha o banco da frente, você fechava com cordinha, né? E aí, alguns motores de táxi lá na Praça da Matriz, eles penduravam uma flâmula no painel escrito Cotia, Cidade das Rosas. Muita gente tinha essa flâmula aí, não só os taxistas, né? E hoje em dia, Cotia é a cidade do cimento, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a defesa do meio ambiente em Cotia e já emendasse, falasse que a defesa do meio ambiente tem a ver com o potencial turístico, porque a gente tem uma natureza bonita e exuberante, qualidade da água, preservação das matas. Das nascentes. Isso. Né? O que a gente pode fazer em termos de política ambiental para a cidade de Cotia? Olha, Bossi, a política ambiental, o Brasil é o grande pulmão do mundo, né? Só que nós não estamos investindo na preservação ambiental. Nós temos uma reserva que ela é cercada pela mata. Se você for ver, é uma das poucas reservas que não tem ainda empreendimento imobiliário. Eu creio que os próximos anos eles vão ser importantíssimos, né? Nós passamos aí por setembro, um mês seco, com o São Paulo registrando os piores índices de ar do pluviométrico do mundo, e nós temos que discutir o meio ambiente não do ponto de vista do oba-oba, tem que ser do ponto de vista teórico, prático, efetivo, eficaz e eficiente. O meio ambiente precisa ser preservado. O que nós vamos fazer para preservar de fato?
nós precisamos controlar o crescimento desordenado, nós precisamos parar a permissão de construção de condomínios, nós precisamos verificar quais são as áreas de nascentes, nós precisamos aumentar o efetivo da fiscalização para não ter crimes ambientais. Então nós temos que não é uma política pública que vai resolver a questão da preservação do meio ambiente. É um conjunto de políticas públicas que vai desde a escola, lá no ensino fundamental, no começo, para que os alunos entendam o quão é importante valorizar o meio ambiente, passando por fiscalização, por monitoramento, por controle. O meio ambiente é uma questão aí que você tem até o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que deve ser efetivado até 2030, mas que o Brasil não vai conseguir. Por quê? A nossa administração pública, ela está ainda querendo copiar o modelo norte-americano. Nós somos brasileiros, nós temos um bioma aqui. Nós temos um serviço à disposição do Brasil que é diferenciado. Nós temos a Amazônia, o pulmão do mundo. Nós temos que fazer políticas públicas e pensar políticas públicas, mas nós também temos que negociar com o mundo. Nós vamos preservar a Amazônia, mas nós precisamos de recursos. Nós vamos preservar a Mata Atlântica, mas nós precisamos também de recursos. Então, política pública de formulação para a defesa do meio ambiente envolve educação, envolve fiscalização, envolve controle, envolve monitoramento, mas, acima de tudo, envolve conscientização da classe política que o meio ambiente não vai trazer voto agora, mas vai preservar a vida para as gerações posteriores e futuras. Bacana, Ícaro. Nós temos ainda um tempo. Eu queria que você se dirigisse à população de Cotia, falasse qual o seu sonho de cidade, o que você pretende de trabalho como vereador em Cotia. Você tem um tempo aí, se quiser introduzir um tema novo, fique à vontade, o microfone é seu. Agora, Ícaro Martinez. De frente com a câmera, né, Alfredo? Muito bom o seu programa. Eu tô pedindo para não acabar, viu? Posso? Tem tempo ainda, pode. Eu quero mais tempo. Eu acho que assim, a política, eu tenho andado os 4 cantos do município, né? A política, do ponto de vista filosófico, ela é uma atividade que ela é nobre. Porém, a prática política, ela é exercida e ela foi corrompida nos últimos anos. Eu não estou aqui para falar de A, nem de B, nem de C. O meu papel é falar sobre como pode se fazer política boa. Nós temos que pensar no bem-estar social coletivo, difuso. Nós precisamos incluir as pessoas e isso passa prioritariamente por uma formação de uma agenda nova. Nós precisamos ter participação social coletiva, nós precisamos gerar emprego. Nós precisamos, além de gerar emprego, capacitar e qualificar as pessoas para que elas possam permanecer no mercado de trabalho. E nós precisamos de um Estado que equilibre essas atividades, que não seja máximo, mas também que não seja mínimo. Que seja equilibrado, para que possa fazer com que as pessoas não fiquem nessa sensação de desalento. Nós queremos um Estado eficaz, efetivo, eficiente. Eu, como candidato a vereador, eu defendo essa bandeira: emprego, qualificação profissional, e eu sou funcionário público, né? Eu não poderia deixar de falar. Nós, funcionários públicos, queremos um plano de carreira e cargos para valorização, porque agora está na época em que todos falam: eu vou valorizar o funcionalismo público. Existem diversas maneiras de valorizar. Você falar: nossa, o funcionalismo público trabalha bem. É uma valorização subjetiva. Agora nós queremos uma valorização objetiva, do ponto de vista prático, do ponto de vista real. Como que pode ser feito? Por meio da criação de um plano de carreira que escute os funcionários e que seja cumprido. É isso que eu penso, é isso que eu desejo e é isso que eu acho que a cidade merece. Cotia merece o melhor, Cotia tem potencial, tem a chance e nós queremos dedicar a Cotia o melhor de nós.
Obrigado, Ícaro. Vocês ouviram agora Ícaro Martinez e queria agradecer a presença dele. Muito obrigado por ter vindo. Venha sempre, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, boss. Maravilhoso. Gostei muito. Fiquem com Deus. Descansem. Até a próxima. Amém.